E nós voltamos a falar sobre a situação dos moradores de rua de Florianópolis, que hoje, segundo a Prefeitura, são em torno de 70, mas esse número varia e muito. Agora, muitas pessoas estão nos escrevendo e com dúvida, secretária, até não é nem uma pergunta assim mais concreta, mas eles querem saber, a Prefeitura realmente paga a passagem para essas pessoas voltarem? Existe esse dinheiro já reservado para esse tipo de situação? Exatamente, vocês veem se eles estão pegando ônibus, voltando para suas cidades? Inclusive o NAF rodoviário, que é o Núcleo de Atendimento ao Migrante, que fica dentro da rodoviária, ele coloca as pessoas dentro do ônibus, acompanha, porque essas pessoas são recepcionadas, é feito todo um estudo dessas pessoas, a gente verifica realmente o que eles vieram fazer em Florianópolis, acompanha. E depois, quando eles aceitarem o recambiamento, a gente coloca eles dentro do ônibus e faz o acompanhamento. Eles até mesmo recebem alimentação, banho, tudo certinho, alimentação, né? Acompanhamento. E no ano retrasado, nós inauguramos a Casa de Apoio a Moradores de Rua. Essa casa é uma casa de passagem, ela existe com o objetivo de receber as pessoas, ficar com essas pessoas por até 15 dias ou quando elas estão incluídas num tratamento para desintoxicação, um exemplo, elas ficam um pouquinho mais, um pouquinho menos. E as assistentes sociais e os educadores que trabalham na casa, eles nos orientam em relação ao período que essas pessoas vão ficar. Quando essas pessoas estão, vamos dizer assim, prontas para viajar, a gente faz a retirada delas da casa e faz o recambiamento para as cidades de origem. O custo é muito alto aí, esse valor muito. Que a Prefeitura despende para isso? É muito, porque um tratamento para dependente químico e alcoólatras é um tratamento caro. Eles recebem, enfim, como foi falado, alimentação, banho, acompanhamento, os técnicos que são necessários. Então, realmente é um tratamento, é um atendimento caro, por isso que nós temos que ter o entendimento da seguinte maneira. Nós temos que diferenciar quais são os moradores de rua que hoje são de Florianópolis, quais são as pessoas que estão numa situação de risco e que, porventura, trocaram a sua casa, a sua moradia pela rua, e quais são as pessoas que vêm de outras cidades. Por quê? Porque nós temos a obrigação de fazer todo o trabalho social, de saúde, de educação, com as pessoas que são moradoras da nossa cidade. Nós nunca vamos dar conta da demanda que, de repente, quer escolher Florianópolis para viver. Só que ela chega aqui cheia de problemas. Na verdade, essas pessoas elas já vêm muito dependentes químicos, elas já vêm muito com a dependência química, com a dependência do álcool, com os transtornos. Então, eles chegam aqui, eles têm que ser atendidos. Porque como que nós vamos deixar uma pessoa que tem transtorno psiquiátrico na rua? Ou como que nós vamos deixar uma pessoa que tem um problema grave, severo, que é portador de uma doença grave, por exemplo, tuberculose, jogado na rua? Nós temos que retirar. Agora, isso acaba limitando até mesmo a ação para as pessoas que são de Florianópolis, que muitas vezes precisam aí de um tratamento químico, de um tratamento psiquiátrico, acaba se privilegiando, digamos assim, os moradores de rua em função da cidade, né? Acaba saindo prejudicado também quem mora aqui, né? Porque nós temos um número limitado de vagas, né? Por exemplo, para as fazendas terapêuticas são 250. E se nós já temos praticamente quase todas elas ocupadas, vamos supor que sobrem 10 e você ocupar com moradores de rua de fora de Florianópolis, são 10 pessoas a menos moradores de Florianópolis que vão poder estar recebendo o tratamento. Agora, secretária, também chega mais uma pergunta aqui do Marcos Flores. Ele faz uma pergunta curiosa. Tem como fazer um rastreamento para evitar o retorno dessas pessoas? Não, porque eles são recambiados e se eles decidirem amanhã ou depois retornar, eles retornam. O que eu acho que Florianópolis precisa, que nós conversamos, é dessa união, dessa visão, né, de todos, da comunidade, da sociedade, do poder público, da polícia militar, dos empresários, de que nós temos que evitar que essas pessoas retornem. Eu acho que é uma junção de forças e ter um entendimento, a população como um todo, de que nós também estamos indignados. Se a população está indignada, nós, do poder público, nós, a prefeitura, todos estamos indignados, tanto que o próprio Dário teve com o Ministério Público, teve na Polícia Militar, teve em vários órgãos falando sobre isso. Por quê? Porque ele também vive esse problema no dia a dia. Então, eu acho que é uma ação muito importante, é uma situação muito séria que nós vamos resolver, a partir do momento que todos nós nos unirmos para isso. Secretária, só uma pergunta. Essas pessoas que são tratadas, depois que saem, elas saem de novo para a rua, existe uma continuidade, um acompanhamento? Existe algum programa
reintegrar. Sendo monitorados? Mas aí nós estamos falando de pessoas que são tratadas e que nem todos são moradores de rua. Nós estamos falando do programa do PRODEC que atende pessoas usuárias de droga. Elas são acompanhadas, sim, os que são de Florianópolis são acompanhados. Mas todos sabemos que recuperar um usuário de droga também, um dependente severo e grave, não é fácil. O retorno, ele se dá por muitas e muitas vezes. O morador de rua, ele recebe a desintoxicação, que é o atendimento emergencial daquela situação, porque às vezes ele está, naquele momento, com sérios problemas. Todos nós sabemos que a droga causa sérios problemas. Então, o que ele é feito? Ele é feito a desintoxicação e nós colocamos ele, vamos dizer assim, num patamar, né, que ele possa viajar, que ele possa se cuidar e que ele possa sair com segurança. A partir do momento que estiver acontecendo isso com ele, nós fizemos um recambiamento. Nós não temos, vamos dizer assim, a irresponsabilidade nunca de pegar uma pessoa da rua, colocar no ônibus e devolver. Não, é feito todo um atendimento antes. Agora, Ítalo, muitos comerciantes, né, que enfrentam esse problema no norte da ilha chegam até mesmo desistir da atividade, porque são tantos os problemas aí que acabam acontecendo. Tem muita gente desanimada lá no norte da ilha. Na verdade, nós temos diversos outros problemas também, né? Como, por exemplo, animais abandonados. Ninguém pode recolher, porque tem a Associação Protetora dos Animais, que não permite que recolha os animais. Então, você chega hoje em Canasvieiras, nos Ingleses, você vê 50, 60 cachorros andando pela rua e provocando acidentes com motociclistas, principalmente, porque eles vêm uma motocicleta, são 12, 13 em cima, provocam acidentes. Daí temos problemas que não temos banheiros públicos, então são diversos fatores. Que acaba desestimulando. A falta de banheiro público é um fato gravíssimo também. Então são diversos fatores que desestimulam o comerciante a continuar no balneário. E nessa questão específica dos moradores de rua, o senhor sente que até mesmo alguns deles tentam procurar emprego ou não? Ficam ali, chegam, se instalam e não fazem nada? Não, isso que eles mesmos querem. Nada de emprego? Nada de emprego. E existe um registro? Às vezes você pode oferecer algum emprego voluntário por um dia, alguma coisa, mas eles não têm o mínimo interesse. Bem, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que a secretária deixasse o telefone, né, para as pessoas que podem fazer denúncias, né, e para que seja amenizada essa situação, pelo menos o poder público ter o conhecimento e poder agir. É o 32516246, que é o telefone da Secretaria de Assistência Social, e pedir para falar com o programa Abordagem de Rua. O programa Abordagem de Rua é um programa que existe há muitos anos. Ele é um programa muito sério, onde a gente trata dessa situação com muita responsabilidade e que os técnicos que estão lá trabalhando têm uma preparação para fazer esse tipo de atendimento. 32516246. Muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no Primeira Página de hoje. O programa vai ficando por aqui. Nós voltaremos amanhã ao vivo a partir das 8 horas da noite aqui pela Record News. Uma ótima noite para você e até lá.